Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Adriano, professor de Física. E hoje nós vamos estar falando aqui nesse momento, sobre estática. Sim, é um assunto que, dando continuidade aí ao nosso cronograma e tal, o nosso assunto aí que a gente estava seguindo, anteriormente nós falamos sobre energia e tudo mais. Agora, para fechar ali o assunto sobre mecânica no geral, nós vamos falar de estática. Mas primeiramente, estática para um ponto material, sim? Ou seja, vamos lembrar que seria a diferença de ponto material e corpo extenso. O que seria ponto material? Bom, ponto material, nós estamos desprezando ali as dimensões de um corpo, certo? Não faz diferença, nós não estamos preocupados em saber ali comprimento nem nada do tipo. Mas, diferentemente disso, um corpo extenso, a gente precisa analisar e considerar as dimensões de um corpo, certo? Só para a gente lembrar aí sobre esses conceitos. Mas, primeiramente, sobre ponto material. Bom, no ponto material ali, a gente vai analisar quando esse corpo está em equilíbrio, certo? Porém, equilíbrio, as pessoas tendem a pensar em equilíbrio sempre em repouso, em algo parado, mas não necessariamente. Equilíbrio, na verdade, quando eu tenho forças atuando em um certo ponto, aí eu deixei um ponto P aqui, certo? Esse ponto P, eu estou me referindo ao ponto material, beleza? Então, eu tenho forças atuando ali, 3 forças. Força F1, F2 e F3. 3 vetores ali de força. Mas eu considero que esse ponto material está em equilíbrio se a soma, esse símbolo aqui é de somatório, tá? Somatório de F dessas forças for igual a 0, ou seja, a resultante das forças for nula. Aí eu considero que esse ponto material aqui, ele está em equilíbrio, certo? Mas, professor, você falou sobre repouso, movimento, não significa isso, equilíbrio e tudo mais. Veja bem, você pode ter um ponto material em equilíbrio, mas estando em movimento, em uma velocidade de 20 km por hora, por exemplo. Sério? Sim. Veja bem, você pode ter nenhuma força atuando em um corpo que está em movimento. Como assim? Por inércia. Veja bem, inércia. Eu posso estar por inércia em repouso, mas eu preciso de uma força para me tirar da inércia. Mas eu também posso estar por inércia em um movimento retilíneo uniforme, certo? Pensa comigo numa situação, eu estou lá, a patinação no gelo, certo? Aí você dá um peteleco em um disco, por exemplo, movimento retilíneo uniforme, ó, bonitinho, ó, movimento retilíneo uniforme. Aí nenhuma força atuando, não tem força de atrito, não tem nada, certo? Aquele corpo ele está em movimento por inércia. Eu só posso impedir a inércia nesse caso se eu colocar alguma força ali, Colocar o meu pé ali na frente do disco e tudo mais, ou chegar em um certo ponto em que tem uma força de atrito, entende? Então eu posso ter um ponto material em equilíbrio, mesmo estando em movimento, mas apenas se a soma desses vetores aqui da força for igual a 0. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Aí eu tenho esse símbolo aqui, o somatório, como eu falei para vocês. Aqui o ponto P, vermelho aqui, ó, estará em equilíbrio se estiver sendo respeitadas essas condições aqui, ó. F1 mais F2 mais F3 foi igual a 0, ou seja, a resultante for nula, como eu falei anteriormente para vocês. Agora o seguinte, sobre esse assunto de estática, nós precisamos relembrar aqui, ó, decomposição de vetores. Veja bem, tem aqui o plano cartesiano, bonitinho, x, y e tal, aí eu tenho um vetor. Eu já falei sobre isso em aula com vocês, em alguns momentos, mas porém a gente precisa relembrar aqui para falar de estática e o comportamento das forças ali e o que ocorre. Então eu tenho aqui o vetor F, que é o de força, 120 newtons, e eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, certo? Aí como é que eu faço a decomposição desses vetores? Veja bem, eu tenho aqui o vetor F, mas a decomposição desse vetor F, vou fazer o tracejado aqui, ó, em paralelo com Y, fazer o tracejado. Aí eu tenho um vetor aqui, ó, a decomposição desse vetor F no eixo X. Eu chamo esse vetor de quê? Fx.
Tranquilo, né? Agora vamos novamente aqui, ó, tracejando aqui em paralelo, bonitinho. Aí eu vou fazer um novo vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, eu chamo de FY, certo? Tá no eixo Y, eu chamo de FY. Aí como é que fica isso aqui, ó? Você lembra disso? O meu FY, eu vou assumir que ele é igual ao meu vetor F vezes seno ou cosseno do ângulo, θ. Olha só, olha a dica aí que a galera faz aí que é bem interessante, né? Eu tenho um ângulo, esse ângulo aqui no eixo Y, esse ângulo está no eixo Y ou não está? Tá com, aí o pessoal até fala assim, tá com ou sem o ângulo? Tá com o ângulo no eixo Y, se tá com o ângulo, então é cosseno de θ, certo? É uma dica aí que é interessante, né? Porque dependendo da questão pode até confundir um pouco, mas essa é uma dica interessante. Por outro lado aqui, ó, deixa eu deixar aqui no cantinho, ó, f de x. Como é que seria isso aqui, ó? Eu tenho f, o vetor f. Aí como é que ficaria? Seno ou cosseno? Está com um ângulo ou sem um ângulo? Sem um ângulo, então seria seno f, seno de θ. Ó, agora eu vou substituir aqui para ficar legal, ó, fy igual a f cosseno, qual o ângulo que foi abordado ali? 60 graus. Sim? Vou fazer aqui primeiro aqui, esse lado aqui do fy, né? Aí como é que ficaria fy? Fy igual a f. Mas qual o valor de f? Vamos colocar logo o valor de f? Vamos. Então f seria igual a 120 vezes cosseno de 60, para quem não lembra aí, seria o quê? Cosseno de 60 meio. Sim? Então eu tenho um valor da minha componente aqui no eixo Y, né? Fy seria igual a 120 dividido por 2. 120 multiplicando por meio seria a mesma coisa que 120 dividido por 2, que seria o quê? 60. Qual a unidade de medida? Bom, a gente está falando de força, né? Então é newtons. E aqui, pessoal? Fx igual a... Qual o valor de f? 120 vezes o seno de θ, que seria seno de 60 graus. Então, o meu fx é igual a 120, seno de 60 seria raiz de 3 sobre 2. Então, o meu fx iria ser o quê? 120 dividido por 2, né? 60 raiz de 3 newtons. Morreu. Então, eu tenho aqui as componentes, né? Fy, 60 newtons, e a componente Fx, 60 raiz de 3 newtons. Aí a gente vai trabalhando dessas formas aí, só para a gente relembrar, né? Para poder lidar com algumas questões de estática. É bem importante a gente lembrar desses assuntos, tá bom?